Vambora! Bora, segunda-feira, 8 de dezembro. Vamos aqui começar mais uma semana de muito trabalho aqui no canal. Muito trabalho. E vamos falar sobre a rodada de ontem, né? Tivemos um domingão com 7 jogos. Vamos comentar sobre cada um deles. Tivemos aí LeBron James mostrando que ainda consegue decidir jogos, né? Que ainda consegue ser o cara do time, né? Grande jogo do LeBron. Tivemos o Golden State, né? O Resenha Warriors vencendo mais uma, sem Stephen Curry, sem Draymond Green, né? Os role players brilhando lá em Golden State. Tivemos o OKC vencendo mais uma, e dessa vez sem o Shai. Shai não jogou e o OKC atropelou. Olha só, até rimei, que coisa linda, né? Enfim, tivemos também Franz Wagner machucando, tem novidades sobre Franz Wagner, inclusive. Então, bastante coisa pra gente falar hoje. Segunda-feira aí, com muito assunto, né? Tá cheio de assunto, papai. Tá cheio de assunto. E vambora, né? Vambora começar essa bagaça. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. E vambora, roda a vinhetinha. E aí na volta a gente já começa a falar sobre os jogos de ontem da NBA. Vamos lá, cara. Botar na tela. Ó, vambora. Bora, começando aqui com a vitória do Knicks para cima do Magic. Vitória por 106-100. O Knicks chegando à sua 16ª vitória na temporada, a 13ª jogando em casa. O Knicks, que ao lado de OKC é o melhor mandante da NBA, né? Apenas uma derrota no Madison Square Garden, né? O Knicks fazendo valer muito bem aí a sua vantagem de quadra. Ontem foi um jogo muito forte do Jalen Brunson, especialmente o terceiro quarto. Foram 30 pontos e 9 assistências para o Jalen Brunson no jogo. Só no terceiro quarto foram 10 pontos, né? Comandou ali o Knicks, que foi o quarto onde o jogo foi decidido, né? O terceiro quarto foi onde tudo se resolveu, que foi quando o Knicks abriu 28-19 na parcial, 28-18, perdão. E foi pro quarto período, né, com tudo ali para fechar o jogo. O Magic até lutou ali no quarto período, tentou buscar o jogo, mesmo sem o Franz Wagner, que acabou se machucando no comecinho do jogo, né, cara? Os primeiros minutos ali ele acabou tendo um choque durante um contra-ataque, machucou o joelho. Graças a Deus não foi nada de mais grave, né? Porque dada a imagem da lesão, a imagem ali da queda dele, cara, a sensação que eu tive na hora era de que tinha rolado o famoso LCA. Eu achei que ele tinha rompido o tendão, mas graças a Deus não foi isso. Mesmo a cena sendo forte, ele saindo carregado e tudo, não rolou rompimento, né? O que aconteceu, segundo informações do próprio Orlando Magic, foi uma entorse no tornozelo, tá? Então não teve nada a ver com o joelho, que vai tirar ele de quadra de 2 a 4 semanas, né? Ainda é um tempo considerável, ele vai perder o playoff da Copa da NBA, ele não joga contra Miami, vai fazer falta, obviamente, até porque ele vem sendo o cestinha do Magic na temporada. O melhor jogador do Magic na temporada é o Franz Wagner, né? O Desmond Bane fazendo uma temporada boa. O banqueiro, antes da lesão, também estava bem. Mal no clutch, mas no geral ele estava bem. Mas o mais sólido, o jogador mais consistente do Magic na temporada, sem dúvida, é o Franz Wagner. Então é óbvio que ele vai fazer falta. 2 a 4 semanas é um tempo considerável de recuperação. Mas considerando o susto que foi a queda, mano, tá bom demais, né? Tá bom demais. 2 a 4 semanas fora por conta de um entorse no tornozelo, cara, é o melhor dos mundos, dado, né, o choque, né,
da imagem da lesão. Então, graças a Deus, ele escapou de uma lesão, né, season ending. Vai ficar fora aí por esse tempo. E, enfim. Dos males, o menos pior. Né? Dá pra dizer que é uma notícia boa. Só que, infelizmente, ele vai ser desfalque, vai fazer falta pra caramba, como fez falta ontem. Né? Com ele em quadra, o Magic poderia muito bem ter vencido o jogo, até porque, apesar do terceiro quarto do Knicks ter sido bem dominante, o resto do jogo foi bem parelho. Né? Foi bem parelho. Então, o Franz Wagner poderia ter feito a diferença, mas o Si não entra em quadra. O que entrou em quadra foi o Jalen Brunson jogando pra caralho, o Anunoby fazendo um ótimo jogo também, e o Knicks merecidamente saiu com a vitória, né? E o Magic sofreu sua 10ª derrota na temporada, mas pelo menos saiu com essa notícia boa do não fim de temporada do Franz Wagner. Beleza? Então, sobre Magic e Knicks, é isso. Na sequência, deixa eu voltar aqui. Na sequência, a gente teve o Celtics vencendo mais uma, enfrentando o Toronto Raptors fora de casa. O Celtics venceu por 121-113. Mais um grande jogo da dupla da dupla Brown e Derrick White. Né, os dois estão jogando bem demais. Né, e ontem não foi diferente. Jaylen Brown com mais um jogo de 30 pontos na temporada. E o Derrick White com um jogo de 27 pontos com 6 bolas de 3. Né, os dois combinando para 57 pontos. Grande atuação da dupla. O Celtics com essa vitória chegou à sua 5ª seguida. A 10ª nos últimos 12 jogos. E a 15ª na temporada. O Celtics se consolida como o terceiro colocado no leste. É o novo terceiro colocado no leste. E, mano, teve gente que colocou esse Celtics como um time de tanque pra temporada, né? Isso é muito louco. É muito louco. É só vocês puxarem as minhas prévias. Eu sempre deixei muito claro que eu via esse Celtics sendo um time competitivo. Que eu via esse Celtics, mesmo sem Tatum e perdendo por Porzingis e Holiday, ainda sendo um dos melhores do leste. E tá se comprovando, né? A gente tá vendo um Celtics jogando de forma extremamente sólida. Né? Depois daquele começo ruim, né, de 3 derrotas seguidas, o Celtics venceu 15 dos últimos 21 jogos. É a 6ª melhor campanha da NBA e a 2ª melhor campanha do leste nesse período de 21 jogos. Pô, mano, é absurdo o que o Celtics tá fazendo. O Mazzulla, na minha opinião, tá na briga por Coach of the Year. Inclusive, ele era o meu palpite antes da temporada começar. Vocês devem se lembrar disso. Então, que início, cara. Que início do Celtics. E é um time que tem margem pra melhorar na trade deadline. Né? A Anfernee Simons tá ali. Se o Celtics quiser esticar essa profundidade, aumentar sua profundidade de elenco, esticar essa rotação, dá pra trocar o Anfernee Simons por coisa boa nessa trade deadline. Então o Celtics tem tudo para ser um time bem competitivo nesse leste. Já está sendo, mas pode ser ainda mais, dependendo do que fizer em fevereiro. E aí pode chegar no playoff tendo um Jason Tatum de volta, irmão. Filho. Celtão não está morto. Longe disso, hein? Muito longe disso. Quem deu o Celtics como morto se enganou. Se enganou. E o Toronto Raptors, né, segue passando por esse momento de oscilação depois daquele começo muito forte de temporada, onde chegou a embalar. Foram 9 vitórias seguidas, né, se não me engano. O time vem aí numa oscilação absurda, inclusive em casa, né? Perdeu pro Celtics em casa, perdeu pro Lakers em casa. Momento complicado do Raptors. São 10 derrotas na temporada, 5 em casa. Complicado aí. O nosso Torontão, que teve o Scottie Barnes como seu grande destaque, com 18 pontos, 11 rebotes e 8 assistências. Outro que venceu ontem e que segue, né, numa ascensão na temporada é o Denver Nuggets, né?
enfrentando o Charlotte fora de casa. Denver venceu por 115-106. Novamente a duplinha Jokic e Murray brilhando, né? Jamal Murray com 34 pontos no jogo de ontem, sendo que 23 foram só no primeiro quarto. Repare que eu não falei primeiro tempo, eu falei primeiro quarto. No primeiro quarto, ele meteu 23 pontos, uma atuação absurda do Jamal Murray, que tá colocando os melhores números da carreira dele. É um ano que o Jamal Murray tem tudo para ser All-Star, né? Mesmo no Oeste sendo difícil você ser All-Star sendo guard, porque a concorrência é muito forte. Cara, o Jamal Murray, nesse contexto de All-Star, né, nesse formato diferente, de time mundo contra time Estados Unidos, cara, é o ano pro Jamal Murray ser All-Star. É muito difícil o Jamal Murray não ser All-Star nesse ano, velho. A menos que ele sofra alguma lesão, bate na madeira, eu acho que é o ano. Se ele não for All-Star nesse ano, ele não é mais. Não é mais. Nesse formato de time mundo contra time Estados Unidos e com os números que ele tá colocando, é a melhor chance que ele já teve de ser All-Star. Então acho que nesse ano ele finalmente vai pro All-Star Game e aí vai acabar essa narrativa do Jokic nunca ter jogado com o All-Star. Acho que isso vai acabar esse ano. E tá jogando muito, cara. Tá jogando demais. Ontem foi mais uma atuação brilhante dele. Nikola Jokic também jogou pra caralho, flertando com o triple-double, 28 pontos, 9 rebotes e 11 assistências. 10ª vitória seguida do Denver Nuggets fora de casa. A 11ª, né, no geral. Denver, que é o melhor visitante dessa temporada junto de OKC. São 17 vitórias na temporada no geral. Que fazem, hein? Bela fase do Denver Nuggets, ganhando corpo na temporada, né? Engrenando na temporada depois, né, de algumas oscilações. E Charlotte segue aí, né, na sua campanha de draft, 17 derrotas e contando. Aí a gente teve Memphis vencendo mais uma. Memphis que é outro que tá vivendo um momento muito bom, mesmo sem Ja Morant, o time tá, cara, jogando muito bem. Ontem enfrentando o ótimo time do Blazers, Memphis venceu 119-96, uma atuação dominante de Memphis, tá? Dominante. O time teve 7 jogadores passando dos 10 pontos, 4 com mais de 15, né? São 7 vitórias nos últimos 9 jogos, 5 nos últimos 6, e sem Ja Morant, o Memphis saiu de uma campanha de 4 vitórias e 11 derrotas para uma campanha de 11 vitórias e 13 derrotas no espaço de 3 semanas. É realmente incrível o que Memphis tem feito sem Ja Morant. E aí fica a pergunta, né? Será que o problema não era ele? Não sei. O time melhorou, não melhorou? Parou de ter polêmica lá em Memphis, não parou? Inclusive, as informações que temos hoje, deixa eu pegar aqui para vocês, é de que o Miami Heat estaria de olho no menino Morant. Deixa eu pegar aqui, ó. Cadê? Ó. Informação do Jake Fisher. Segundo ele, Miami Heat teve discussões internas sobre a situação do Ja Morant, né? Discutiu ali o nome dele. O famoso ventilado, né? O nome de Ja Morant foi ventilado lá em Miami. E segundo Jake Fisher, as indicações são de que Miami deve ser um comprador nessa janela de trocas. E aí pode ser que o menino Morango esteja nos planos de Miami para trade deadline. Eu vou te falar, cara, eu não gosto da ideia de Ja Morant em Miami, tá? Sinceramente, eu não gosto. Pelo preço do Ja Morant, pelo valor de salário do Ja Morant, Miami teria que se desfazer de alguns bons nomes para ter ele, porque é um salário muito alto, né? Para bater o salário do Ja Morant numa troca, Miami vai ter que se desfazer, sei lá, de um Jaime Jaques, de um Jovic, né? De pick de draft. E eu, sinceramente, não abriria a mão disso para ter o Ja Morant hoje, tá? Hoje, para mim, o Ja Morant é um jogador com valor negativo na NBA. Hoje,
a balança de prós e contras de você ter o Ja Morant no time pende mais pro lado dos contras. É um jogador talentoso, é um jogador que a gente sabe o que ele consegue entregar em quadra quando tá saudável e quando tá motivado. Mas essas duas questões pesam muito contra ele. O estar saudável e o estar motivado, o estar querendo jogar. É um jogador que tem questões de comportamento, é um jogador que já se mostrou um problema interno, né? É só você ver que o Taylor Jenkins foi demitido. E as informações são de que o Ja Morant queria a demissão do Taylor Jenkins. Aí demite o Taylor Jenkins, eles pegam o Thomas Lizalo e o Ja Morant, em meses, arruma problema com o cara. Tipo, será que o problema era o Taylor Jenkins ou será que o problema não era o Ja Morant? Entendeu? São essas questões que me fazem não acreditar que o Ja Morant é um cara que vai levar algum time pro título, tipo o Miami Heat. Se eu sou o Miami Heat, eu pego os ativos que poderiam ser usados numa troca pelo Ja Morant e busco outros nomes. Bom, o Giannis não pode estar no mercado? Eu vou pra cima do Giannis. Foda-se o Ja Morant. Muito melhor ter o Giannis no time. Ah, mas pô, o Giannis não tá disponível. Vou atrás do Trae Young. Hoje é muito mais valioso você ter um Trae Young no time do que um Ja Morant. Mas muito mais, não tenho dúvida em relação a isso. Não tenho dúvida em relação a isso, né? Então, eu se fosse Miami não ia atrás, não gastava ativo no Ja Morant, e eu sinceramente eu tenho uma dificuldade muito grande em enxergar times onde o Ja Morant seria a solução de algum problema. Hoje o Ja Morant ele não soluciona problemas. Porque, não, mas ele é um puta armador. De fato, ele é um puta armador, mas ele não joga. Ele não joga, ele não consegue ficar saudável. E é um cara que, mano, é uma diva. É um cara que se tá insatisfeito, ele vai foder com o vestiário, vai expor a comissão técnica. Então, pela personalidade, pelo salário e pela total falta de disponibilidade do Ja Morant, eu acho que ele tem um valor negativo no mercado e eu, se fosse Miami, não investiria nele. Não investiria nele. Se for pra gastar ativo no Ja Morant, é melhor não gastar nada e ficar com o time do jeito que tá. Na minha opinião, né? Enfim. Fica a informação, o nome dele está sendo ventilado lá em Miami, segundo Jake Fisher. E aí vamos ver se o Heat vai fazer alguma proposta. Eu acho que é furada, viu? Eu acho que é furada fazer proposta pelo Ja Morant. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Quem sabe, né, o Pat Riley dá um jeito nele. Eu acho que não vai conseguir, mas quem sabe. Vamos seguir aqui com os últimos 3 jogos, né? A gente teve... E nesses 2 aqui eu não vou me estender muito, tá, galera? Porque eu já fiz vídeo falando sobre esses 2 jogos. Mas a gente teve o Warriors vencendo o Chicago Bulls por 123-91. Golden State mesmo todo desfalcado, sem Curry, sem Draymond Green, conseguiu vencer de forma tranquila o Bulls lá no United Center. Né, o Bulls, mesmo jogando em casa, foi completamente amassado pelo Golden State. Né, Golden State que teve a volta do Jimmy Butler, mas nem foi o Butler que fez a diferença ontem. Ele foi bem, mas o que fez a diferença ontem pro Warriors foi a entrega defensiva, foi a intensidade que os role players colocaram, né? Pat Spencer, Gui Santos, Podziemski, foram esses caras que fizeram a diferença ontem. O Butler foi importante, teve bons números e tal, jogou bem, mas ele não foi o diferencial foram os role players, né? E é o que vem sendo o diferencial do Warriors nos últimos jogos. Esse período sem o Curry, apesar de ser ruim, porque os caras estão sendo o melhor jogador deles, ele vem sendo um período positivo pro Warriors, entre aspas, porque tá obrigando, né, certos jogadores a darem um gás a mais, né? Tá incentivando com que esses jogadores deem esse gás a mais. E aí é onde Pat Spencer tá ganhando mais espaço, é onde o Will Richard tá aparecendo mais, né?
Então, Quinten Post é outro que tá crescendo bastante nesses últimos jogos. Ontem fez um jogo muito bom, Quinten Post. Então, às vezes, cara, tem males que vêm para o bem. E pode ser que essa lesão do Curry, daqui a alguns meses, a gente olhe para trás e fale, pô, se pá, essa lesão do Curry ajudou o Golden State. Porque jogadores que não estavam jogando, que não estavam aparecendo, estão aparecendo muito bem agora. Entendeu? E o principal, cara, a mudança de postura do time do Warriors nesse período sem o Curry é nítida. É nítida. É um time muito mais aguerrido, que joga com muito mais vontade, é um time com muito mais caráter. Você pega os jogos contra o KC, contra a Filadélfia, contra Cleveland e o jogo de ontem contra Chicago, cara, foram jogos onde o Warriors jogou com muita dignidade. Não é que jogou de forma maravilhosa, não é que foi um basquete lindo de se ver. Não foi. Não foi. Mas foi um basquete competitivo. Muito competitivo. Né? E o resultado são 2 vitórias seguidas. É o time voltando a ficar com campanha positiva. É o time engatando o 3º jogo seguido, onde limitou o adversário a menos de 100 pontos. Então, o Golden State, cara, tá meio que tá conseguindo tirar algo muito bom de algo muito ruim, que é a lesão do Curry. Entendeu? Então, muito interessante o que tá acontecendo lá no Golden State. E é interessante observar que nesse contexto de aumento de intensidade, aumento de vontade, de crescimento de certos jogadores, tem um certo jogador que meio que tá indo na contramão, que é o Kuminga. O Kuminga ontem não pisou em quadra, galera. O Kuminga não jogou ontem. E não é que ele tava machucado, ele só não jogou. O Steve Kerr só optou por não usar o Kuminga. E aí eu te pergunto, por que será que o Steve Kerr não usou o Kuminga? Será que é birra do Steve Kerr? Ou será que o Kuminga não tá aceitando fazer o trabalho sujo que, por exemplo, o Pat Spencer topa fazer? Será que o Kuminga ele aceitaria, né, um papel secundário, como, por exemplo, ontem o Podziemski aceitou? Ontem o Podziemski, ele jogou muito bem. E ele foi reserva, veio do banco. E jogou muito bem. Sendo utilizado de forma pontual, entendeu? Sendo role player. Será que o Kuminga aceita ser role player hoje? Eu acho que não, cara. Eu acho que não, porque se por acaso ele aceitasse um papel reduzido, se ele aceitasse esse papel de operário, eu duvido que o Steve Kerr não ia usar ele. Porque é um jogador que tem um talento muito grande. Atleticismo absurdo. Se o Kuminga tivesse disposto a se sacrificar pelo time, eu duvido que o Steve Kerr não ia dar minutos pra ele num jogo de ontem, por exemplo. Só que não. Ele não pisou em quadra. E aí o próprio Steve Kerr falou na coletiva depois, né, que não, isso é normal, se você não for uma estrela, vão ter jogos que você não vai jogar. Entendeu? Meio que falando, ó, irmão, a menos que você seja um diferente, você pode ficar no banco sem jogar. Então, cara, eu vou te falar. O Kuminga, ele precisa tomar um choque de realidade, mano. E talvez ontem tenha sido esse choque de realidade pra ele, do tipo, irmão, se você não se dedicar, se você não der a vida igual o Pat Spencer, jogador de lacrosse, tá dando a vida, você não vai jogar não, irmão. E vou te falar, não tem feito falta. Não fez falta contra Cleveland, não fez falta ontem. Inclusive, nos últimos jogos que ele jogou, ele foi muito mal. Muito mal. E aí é foda, porque o plano do Kuminga é de ser trocado, né? É de ir pra um outro time. Como é que ele vai ser trocado sem jogar? Que time vai ter interesse no Kuminga sem ele estar jogando? O mercado dele dá uma diminuída, né?
Enfim. Só acho que passou da hora do Kuminga entender que ele precisa... que ele não é uma estrela. Entendeu? Parece que o Kuminga ele não entendeu que ele não é uma estrela. Entendeu? E assim, o fato de na off-season ele querer receber o mesmo que, por exemplo, o Josh Giddey recebeu no Bulls, é loucura, né? Isso já era um indício de que o Kuminga tava numa outra realidade. Porque o Josh Giddey, mesmo com todos os problemas que ele tem, e ontem, inclusive, não foi um grande jogo do Josh Giddey, né? Muito pelo contrário, e ele não vem jogando bem nos últimos jogos, ele tem um status muito maior na NBA do que o Kuminga. O Josh Giddey é um titular. Ele é hoje o franchise player de Chicago. O Kuminga não chega nem perto de ter esse papel no Golden State. Só que ele queria receber o mesmo do Josh Giddey. Loucura, né? Loucura. Enfim. Lições, né? Lições que o Kuminga parece estar se recusando a aprender, né? Enfim. Fato é que o Golden State venceu mais uma, volta a ficar com a campanha positiva. E essa postura do Warriors nos últimos jogos, ela tem me agradado bastante, tá? Ela tem me agradado muito. Na sequência, a gente teve o Lakers vencendo o Philadelphia num jogaço, né? Jogaço lá em Filadélfia. O Lakers teve a volta do Luka, né? Que ficou fora dos últimos 2 jogos por conta do nascimento da sua segunda filha. Luka voltou metendo um triple-double de 30 pontos. Não foi um jogo tão eficiente assim do Luka, inclusive ele foi bem mal nos arremessos, mas ainda assim ele teve um impacto muito grande no jogo, diferente do Reeves, né? O Reeves que vinha jogando pra caralho, ontem fez um jogo horrível, um dos piores jogos dele na temporada, né? Só que mesmo numa noite, né, não tão eficiente assim do Luka, numa noite ruim do Austin Reeves, o Lakers conseguiu vencer. E por quê? Porque eles têm um tal de LeBron James no time. E esse tal de LeBron James, quando tá bem e quando quer jogar, quando tá na vontade, ele ainda é capaz de fazer coisas incríveis. E foi o que ele fez ontem, né? Fez um jogo muito bom. E o clutch do LeBron foi uma coisa absurda, né? O jogo chegou ali nos últimos minutos, totalmente aberto, né? Com os 2 times tendo chance de vencer. Filadélfia, né, mesmo com o Paul George e o Embiid mal, inclusive o que virou o jogador Joel Embiid, hein? Meu amigo do céu, até brinquei ontem no vídeo que se o Embiid fosse um cavalo, já tinham sacrificado o homem, filho, porque, cara, é um absurdo o downgrade do Embiid em relação aos últimos anos. Né? O Embiid não conseguindo pular, o Embiid não conseguindo acertar um arremesso, cara. Eu até citei o exemplo ontem, né, de uma jogada ali no final do jogo, onde ele recebeu a bola no post, com Austin Reeves na marcação, e ele tentou um fadeaway. Ao invés dele tentar ir pra dentro do Reeves e tentar a bandeja ou a dunk, ele tentou um fadeaway, cara. Ou seja, fugindo do contato, fugindo do embate com o Austin Reeves. É isso que virou o Joel Embiid, cara. Um jogador que, mano, não tem impacto nenhum no jogo. Ele não tem impacto. Eu falei ontem e repito. Hoje, André Drummond é mais impactante pro Sixers do que o Embiid. Essa é a realidade, né? E o Paul George também, né? O Paul George é um zumbi em quadra, é um morto-vivo em quadra. Uma coisa patética. Só que mesmo com esses 2 mal, o Sixers conseguiu, né, jogar bem. Porque teve uma defesa que fez um trabalho muito bom, especialmente contestando o Luka e Reeves. Né? O jogo ruim do Reeves e os arremessos errados do Luka não foram por acaso. Né? O Sixers teve participação nisso. O André Drummond veio muito bem do banco ali nos rebotes. O Sixers dominou os rebotes. Foi outro fator importante. Tyrese Maxey fez um puta jogo. Mais um puta jogo. Então o Sixers conseguiu, mano, né, liderou o jogo por vários minutos e tal. Então era um jogo pegado, um jogo equilibrado, só que aí no fim, LeBron botou o jogo no bolso. Né? Dos últimos 12 pontos que o Lakers fez na partida, o LeBron marcou 10. 10. Incluindo
a bola ali no mid-range pra cima do... Acho que foi do Quentin Grimes, que definiu o jogo, que matou o jogo. Né? A bola que colocou o Lakers 5 pontos na frente, faltando 30 segundos, e acabou com qualquer chance do Sixers de ganhar. Então ontem, o que fez o Lakers ganhar foi LeBron James. O mesmo LeBron que há pouco tempo atrás estava sendo criticado por ter marcado só 8 pontos contra Toronto, né, que foi muito criticado, inclusive por mim, pelo jogo patético que fez contra a Phoenix. Aquele jogo, sim, foi muito ruim do LeBron. O jogo contra Toronto eu deixei muito claro que não havia sido um jogo ruim do LeBron. Foi um jogo onde ele foi muito mal nos arremessos, mas ele ainda assim conseguiu impactar, inclusive dando a assistência para a bola da vitória do Hashimura. Então, contra Toronto, não foi um jogo ruim do LeBron. Contra Phoenix foi patético, né? E aí ontem, esse mesmo LeBron, que tinha um monte de gente chamando ele de washed, falando que ele tinha que aposentar, falando que ele, tinha que ir pro banco, botou o jogo debaixo do braço. Resolveu a brincadeira, né? E isso é a prova, cara, que o cara, quando ele é pica, ele pode passar por um momento ruim, mas uma hora ele volta. E quando ele volta, é difícil de parar. E ontem o LeBron tava nesse naipe. Ontem o Sixers não teve resposta pro LeBron no clutch. Não teve resposta. E aí ele mete a bola da vitória, não a bola da vitória, né, mas a bola que sela a vitória e sai botando a coroa. Pra mostrar que ele ainda é o rei. Isso é LeBron James. Vitória na conta dele. Leicão chegando à sua 17ª vitória. O Lakers vencendo Filadélfia em Filadélfia pela primeira vez desde 2017, tá? Graças ao velho. Né? O Luka foi muito importante com o triple-double dele, né? Mas o Ayton fez um bom jogo, inclusive, né? Mas o LeBron foi o cara. Foi o cara do jogo, definiu a partida e... O velho é o velho, gente, não tem jeito. O velho é pica. É pica pra caralho. E aí, pra encerrar, né, a edição de hoje, a gente teve o OKC vencendo mais uma, jogando lá em Salt Lake City. O OKC passou o carro, né, no Jazz, 131-101 foi o placar final, né, um jogo que foi decidido já no primeiro quarto, né. O Thunder já começou o primeiro quarto metendo 45-20, metendo 11 bolas de 3, que é o recorde da franquia em um só quarto, né? O Thunder estabeleceu esse novo recorde. E ali o jogo já tinha acabado, né? O que aconteceu depois dali foi só protocolo. No quarto período, o OKC já jogou com os reservas, J-Dub e Chet já ficaram de fora. O OKC que não teve o Shea. Pela primeira vez na temporada, o Thunder não teve o Shea à disposição. O Shea não jogou ontem. Só que ele não fez falta. Por quê? Porque esse time do Thunder é um absurdo. O time do Thunder é tão absurdo que num jogo sem o seu melhor jogador, sem o atual MVP da temporada e um cara que pode ganhar o MVP de novo, né, que tá metendo um média de 30 pontos, né, que é o cestinha da liga em pontos totais, o Thunder sem esse cara venceu por 30. É foda, cara. O Thunder mano, os caras é bom pra caralho, a verdade é essa. Os caras são bons pra caralho. O J-Dub ontem teve um jogo muito bom. Acho que dá até pra dizer que foi o melhor jogo dele, né, desde que voltou de lesão. Terminou a partida com seus 25 pontos e 8 assistências. Né, o Chet, mais uma grande atuação. O Chet que tá fazendo uma temporadaça. Foram 25 pontos pra ele com 2 tocos. Foi o 5º jogo de 25 pontos dele na temporada. O Chet que até agora não perdeu nenhum jogo, hein? Não perdeu nenhum jogo. Muito importante ter o Chet saudável. E especialmente, né, ter o Chet muito bem. Chet que hoje, com o Wembanyama ainda estando fora, é o favorito ao Depoy, né? Segundo as casas de apostas, caso o Wemby não fique disponível para o prêmio, o que pode acontecer caso ele perca mais alguns jogos, o Chet vira o grande favorito ao Depoy. E aí o OKC tem a chance de terminar essa temporada com um Depoy, com um MVP, que no caso é o Shea se ele ganhar, com talvez 3 All-Stars,
né? É que o J-Dub acho que não vai estar elegível, né? Então aí, no caso, seriam 2, né? Seria o Shea e o Chet podendo ir pro All-Star. O Shea é certeza, o Chet vai brigar. E com a chance muito grande de terminar a temporada quebrando o recorde de vitórias do Golden State Warriors. Já são 15 vitórias seguidas. O Thunder é apenas o terceiro time na história a começar uma temporada com 23 vitórias nos primeiros 24 jogos. Tem jeito, gente. O OKC fez o pacto com o Tinhoso. E mais, o OKC pode terminar a temporada com uma pick top 3 do próximo draft. Dependendo de quanto tempo mais a crise do Clippers vai continuar. Então, mano, essa temporada do OKC, filhão, tem tudo pra ser ainda melhor do que do ano passado. E isso quer dizer que o OKC vai ser campeão? Ou que tudo isso que eu tô falando vai se realizar? Não. Mas só de ter uma chance realista disso tudo acontecer, já diz muito sobre o quão bom, né, é esse time de Oklahoma. Ai, meu Deus, o gigantesco é o colossal. O colossal é uma pica. Então é isso, minha gente. É isso, tá? Vou encerrar a edição de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, avalie com seu like, se inscreva no canal, compartilha, né, o conteúdo com a galera, que é sempre muito importante. Nos vemos mais tarde com mais vídeo. Hoje não vai ter cobertura da rodada, até porque a rodada de hoje não vai ser das mais interessantes. Então, hoje não vai ter vídeo saindo de madrugada. A gente volta amanhã, né, com mais conteúdo. Amanhã, inclusive, tem resumo da semana da NFL, falando sobre os jogos de domingo, sobre o Thursday Night e sobre o Monday Night. Fica atento para não perder amanhã. E é isso, rapaziada. Um grande abraço a todos. Beijo no coração de vocês e tchau.